Deus abençoe a todos. Já vamos abrir aqui nossas Bíblias e vamos entrar na presença de Deus, né? Vamos ler aqui no livro de Colossenses, no seu capítulo 3 e versículo 23, né? Para nós meditar um pouco a palavra de Deus. Diz assim: E tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galadão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Mas quem fizer agrado receberá o agrado que fizer, pois não há exceção de pessoas, né? Às vezes as pessoas desejam ajudar, né, o seu irmão. E às vezes ajuda ao seu irmão e todos ficam sabendo. Conta para todo mundo que ele fez uma boa ação ali. Então o que Jesus fala aqui na palavra dele, e tudo quanto fizer, fazei de agrado, né? Que fizer, fazer de todo o coração e não fazer para se aparecer que fez, né? Existem pessoas assim, às vezes você precisa de algo, ele ajuda você, mas na mesma hora ele recebe o pagamento, porque ele conta para todo mundo que ele te ajudou. Então, aqui no versículo 23, Deus fala assim: E tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não os homens, sabendo que receberei do Senhor o galadão da herança, né? Que você fez. O que você fez, você tem que esperar do Senhor, não daquela pessoa que você fez, né? Tudo quanto fizer. Olha, nesse versículo aqui, Paulo orienta aos cristãos a daremos o melhor de si nas tarefas que executa, independentemente de ser reconhecido ou não pelo que fizer. Em vez de buscar agradecimento dos homens, os colossenses deveria fazer, né, o seu trabalho como se fosse para o próprio Deus, né? Muitos têm dado um mau testemunho de fé no Senhor Jesus, porque realiza a sua função de qualquer maneira. São preguiçosos, chegaram tarde, não cumpre a sua responsabilidade como mesmo murmurando e não dão o melhor de si mesmo. Que o seu patrão seja uma pessoa incrédula, você deve trabalhar como se fosse para Deus, né? Dessa forma, o seu serviço será reconhecido e os que não conhecer o Senhor Jesus glorificará por causa do seu bom testemunho. Observe que esse versículo aqui
ele fala em tudo que fizer, fazer com amor e com carinho. Às vezes as pessoas estão no seu trabalho, dá um mau testemunho. Às vezes a pessoa está na igreja, dá um mau testemunho. Às vezes você quer ajudar alguém, faz e fala para todo mundo que fez. O cristão, irmão, ele tem uma função separado de todos, né? O cristão, a palavra de Deus diz, tem que ser sim, sim ou não, não. Então aqui também fala sobre o trabalho. Tem pessoas que trabalham e faz, em vez de dar o seu melhor, dá o seu pior. Escandaliza a si mesmo. E quando o patrão conhece que é evangélico, ele ainda fala aí, tá vendo? É evangélico e trabalha errado. Então, a Bíblia aqui está dizendo que no seu trabalho também você tem que dar exemplo. Na igreja, em tua casa, as suas amizades, tudo que você fizer, você tem que ter uma reverência. Você tem que ter um bom comportamento, né? Ah, eu sou cristão, eu vou dever um e outro. Você não pode dever a ninguém. Pague os seus votos, pague as suas dívidas, dê um bom comportamento, né? Seja uma pessoa separada, irmão, né? Até as suas amizades, você tem que escolher com quem você vai andar. Nem todo local você deve estar. Nem todas as festas vocês devem ir. Porque você fez uma escolha para servir a Deus. Então vocês têm que dar um bom exemplo. Às vezes a pessoa está na igreja, mas dá um mau comportamento, né? Às vezes toma um dinheiro emprestado, não paga. Às vezes pega um voto e não cumpre o voto, né? Às vezes compra e demora muito de pagar. Então tudo isso você está dando um mau exemplo, um mau comportamento. E o Senhor Jesus não se agrada com isso, né? Se você observar aqui, na palavra de Deus, aqui fala, faz em vez de buscar, né, agradecimento dos homens, Colossense deveria fazer o seu trabalho como se fosse para o próprio Deus. Então, muitos têm dado um mau testemunho da fé no Senhor Jesus, porque realiza sua função de qualquer maneira, né? Realiza sua função de qualquer maneira. São preguiçosos, né? São preguiçosos, né? Chega tarde, não cumpre a sua responsabilidade como, né? Às vezes murmura e não dá o melhor de si mesmo. Que o seu patrão seja uma pessoa incrédulo, você deve trabalhar como se fosse para Deus. Então, aqui eu observo nessa passagem aqui, irmão, tem pessoas às vezes que tá desempregado, né? E aí pede uma porta de emprego para Deus abrir. E Deus abre aquela porta de emprego e aquela pessoa vai trabalhar primeiro dia, né? Naquela fé toda de trabalhar primeiro dia. Quando completa, às vezes, um mês de trabalho, aí começa a aparecer a preguiça. Não quer mais chegar cedo. Quando chega cedo, quer sair também cedo, né? Não cumpre os horários, quer fazer de qualquer jeito o trabalho. E aqui a palavra de Deus diz que deve fazer o trabalho como se fosse para Deus. Não importa que o seu patrão é incrédulo, não importa o que seu patrão é ateu, não importa o que ele é, mas o trabalho tem que fazer como se fosse para Deus.
Porque aí é onde vem a diferença, irmão. Agora, se você está em um trabalho e você não cumpre os seus horários, você não está cumprindo a sua função, né? Você está andando num caminho errado. Você está fazendo as coisas erradas. E Deus não aceita isso. Porque aqui no livro de Colossenses, no seu capítulo 23, no seu capítulo 3, versículo 23, fala: em tudo quanto fizer, fazer de todo o coração. A Bíblia diz em tudo. A Bíblia não está dizendo para Deus. Ele fala em tudo que você fizer, você tem que fazer com amor e com carinho. Porque você fazendo com amor e com carinho, você está sim fazendo para Deus. Você está sendo diferente do mundo. Porque a palavra de Deus ensina como viver na face da terra. Agora erra quem quer. Ah, ele não sabia disso, por isso que ele fez isso. Não. A Bíblia é para nós ler e aprender de Deus, né? Em tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como com ao Senhor e não aos homens, como se fosse para Deus e não para os homens. Porque quando você trabalha e dá o seu melhor, você também recebe o seu melhor. Você também é recompensado. Mesmo se você não for recompensado entre os homens, você é recompensado com Deus. Olha o que diz aqui a palavra. Dessa forma, o seu serviço será reconhecido e os que não conhecer o Senhor Jesus, né, glorificará por causa do seu bom testemunho. Aquele que não conhecer o seu serviço, né, o seu coração, a sua bondade, o Senhor Jesus vai te reconhecer, sabe por quê? Por causa do seu desempenho, né? Então, medite na palavra de Deus, irmão. Porque é a Bíblia que nos ensina dessa forma. E tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não os homens. Como se fosse para o Senhor e não para os homens. Aí aqui embaixo fala, sabendo que receberei do Senhor o galadão da herança, porque Cristo, né? Cristo, o Senhor, servi. Agora, mas quem fizer agrado, recebe o agrado. Quem fizer, pois não há acepção de pessoas. Não importa para quem você vai agradar, não importa para quem você vai trabalhar, não importa para o que você vai fazer, mas fazer, né, de coração. Porque se a palavra de Deus diz que tem que ser sim, sim ou não, não. Se você não quer fazer de coração, não faça. Melhor você não fazer do que fazer e ser criticado. Porque observe que quando você faz alguma coisa errada, você é apontado. Olha ali, ó, é cristão, está fazendo errado ali, ele é crente, está fazendo. Não, então você é apontado. Nós somos escolhidos. Então temos que andar direito na obra do Senhor. Senão, nós vai ser apontado por onde passar. Então se comporte na presença do Senhor, né? Não fique tentando se esconder, né? Porque você é evangélico, você vai fazer o que você quer, não. A Bíblia diz que ou você é ou você não é. Você não pode brincar de ser uma coisa que você não é. Porque, como a Bíblia diz, naquele grande dia, todos vão ser julgados, né? Todos vão ser julgados. Se você plantou bem aqui, vai colher o bem. Se plantou mal, você também vai colher o mal. Todos vão ser julgados. Então, para nós entrar em oração, você pode meditar a palavra de Deus
No livro de Colossenses, no seu capítulo 3, ele vai até o 25. Você pode ir até vai até o 25. É, vai até o 25, você pode ler todo. Você vai entender o que Deus está falando para você. Porque eu li aqui um versículo, né? Como o mesmo fala aqui, cada do nós ainda vai estar em oração. Mas aqui, irmão, eu passo aqui os versículos, se vocês quiserem ler o capítulo todo, é bom. Você vai aprender mais de Deus. Você não vai ser enganado, né? Quantos não estão enganados aí? Às vezes chega dentro da sua igreja, tá lá o seu dízimo, tá lá certinho o dízimo. A oferta, tá lá certinho a oferta. O voto, ele pega o voto ali e leva para casa e não vai cumprir o voto. No outro dia, ele não cumpre o voto, né? Ele compra com seu cartão e esquece de pagar, né? Ele toma emprestado no banco, na mão de alguém e esquece de pagar. Então, tudo isso, Deus não se agrada, né? Não se agrada. Se você tiver devendo banco, devendo alguém, você não é digno de pagar o seu dízimo. Aquele dízimo seu não é aceito por Deus, porque você está em dívida. E Deus não aceita isso de você. Que a Bíblia disse que nós devemos pagar os nossos votos. Como fala os votos, é pagar nossas dívidas primeiro. Antes de você dar o seu dízimo na tua igreja, você deve pagar a tua dívida. Não importa quanto for, a R$ 1 você tem que pagar. Porque aquele dízimo seu não é aceito para Deus, né? Então, observe que a Bíblia diz, para você entender melhor, né? Em tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como se fosse para Deus, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos entrar em oração. Você observa que Paulo aqui está orientando os cristãos. Paulo orienta os cristãos a dar o melhor de si, né? Nas tarefas que executa, independente de ser reconhecido ou não, pelo que faz, em vez de buscar agradecimento dos homens, né? O próprio Deus muito tem dado um mau testemunho da fé, né? Então a Bíblia aqui está relatando, irmão. Não vá buscar conhecimento dos homens. Faça o seu e Deus está te contemplando, né? Vamos fazer oração, entregar nas mãos de Deus, né? Em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa palavra para mais pessoas aprender de Deus. Tem muitas pessoas, irmão, que estão enganados, né? Ele está com o cartão bloqueado, ele está com sua conta sem usar, está com talão de cheque, que agora não tem mais cheque, né? Está lá preso, o nome sujo, mas ele é dizimista. Para ele, Deus só aceita aquele dízimo, mas não, não aceita não. Basta você ler a palavra de Deus, você vai entender que Deus não aceita. Deus não gosta e não aceita crente caloteiro. Se você deve a alguém, pague. Se você comprou e não pagou, eu esqueci. Deus está te lembrando. E você deve honrar o seu compromisso não com os homens, com Deus. Eu estou devendo, fulano esqueceu, eu não vou pagar não, mas Deus está vendo. Deus está lhe vendo, né? E aquela pessoa que você tomou emprestado também está precisando daquele dinheiro que você tomou emprestado e não pagou. E Deus está te vendo o seu comportamento. Então a Bíblia fala aqui, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, eu me coloco aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e que ainda vai fazer mais e mais. E na vida de todos que se faz presente nesta oração. Que o Senhor venha dar livramento, o Senhor venha abrir os olhos e abrir também a mente
e colocar dentro dele o conhecimento da tua palavra, para que ele não seja enganoso, para que ele não seja enganosa. Que o Senhor venha abrir mais e mais a mente dele, para que ele venha meditar na tua palavra e aprender do Senhor. Eu te agradeço por esta noite, esta madrugada. Livra, Pai, aquele que está saindo neste momento para trabalhar e aquele também que está chegando para o seu descanso. Guarda todo na sua presença. É o que nós te pedimos e te agradecendo em nome de Jesus Cristo e o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.